Educando, apoio cultural. Império da Pizza, a primeira pizzaria com borda vulcânica da cidade. São mais de 60 sabores feitos no forno a lenha. Peça a pizza na sua casa e, se preferir, você pode pagar no cartão de débito ou crédito. Avenida Venceslau Braz, 125, Vila Aurora. Telefone 3373-2341. Salão Bela Lume, corte masculino e feminino. Escova progressiva, alongamento de cílios, unha de fibra de vidro, maquiagem e penteados para noivas e debutantes. Além de massagem, depilação e limpeza de pele. Tudo com os melhores produtos e equipamentos de última geração. Rua Coronel Afonso, 471, Centro. Telefone 3537-9098. Olá, hoje no Educando vamos conversar com a psicóloga Maína Freitas, que vai falar sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tudo bem, Maína? Tudo bem, Silmara? Prazer em estar aqui com vocês. E queria conversar sobre esse transtorno, né? Que é um transtorno bem comum. É um transtorno que é muito comum chegar no serviço especializado de saúde, a gente trabalha no SUS, a gente tem muito contato com essa criança que tem esse transtorno. Assim como adolescentes, até adultos chegam, que nunca foram diagnosticados direito na infância. É um transtorno neurobiológico que tem causa genética e ele predomina 3 sintomas, que é a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Ele tem 3 subtipos, que é o tipo desatento, que é mais comum em meninas, que predomina a desatenção. O tipo hiperativo, que predomina toda a agitação, aquela hiperatividade. E o tipo combinado, que é o mais comum, que é a desatenção e a hiperatividade combinada juntos. Que a gente vê, e é um transtorno que predomina muito com meninos, assim. É mais presente no sexo masculino, nos meninos, do que nas meninas. É um transtorno que o tipo de terapia indicado na parte psicológica é a terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia que ela lida com as crenças do indivíduo, sobre ele, sobre o mundo e sobre o seu futuro. Normalmente uma criança que tem esse transtorno, devido a ser muito impulsiva, ela tem dificuldade com limites, com regras, tem críticas severas dos próprios pais, dos professores, então a autoestima da criança começa a diminuir. Ela começa a sentir vergonha dela mesma, ela começa a ter pensamentos tipo, eu sou muito burra, eu não sei fazer nada direito. E daí o que acontece? Acaba acumulando com um outro transtorno, que pode gerar um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade. E nesse tipo de terapia que a gente trabalha, a gente vai focar nesses pensamentos dessa criança. Porque a gente, tentando mudar essa forma de pensar dela, a gente consegue mudar essa forma de se comportar no mundo, sabe? De melhorar a autoestima dela. E é importantíssimo trabalhar com os pais, com os professores, porque eles têm que compreender o que é o transtorno, porque quem não compreende não consegue trabalhar. Então é muito importante orientar os pais acerca de limites, de rotina para a criança, de aprender a conhecer o filho, ver as necessidades reais dele. Porque tem muitos pais que falam assim, mas meu filho é diferente daquele, que ele brinca, que ele faz tudo, meu filho não faz. E quer pôr um padrão para a criança. E daí é difícil, porque a criança fica frustrada, porque cada um é cada um, né? Então, a gente trabalha com os pais, com os professores, com a família em geral, sabe? Porque tem uma dificuldade muito grande, às vezes, dessa criança. Ela acaba sofrendo bullying, ela acaba se isolando socialmente, porque é uma criança que, às vezes, não consegue se focar numa brincadeira. Tipo, as crianças estão brincando ali, ela não consegue se focar no que as crianças estão fazendo. E em relação ao tratamento, o diagnóstico, tudo, ele tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar. Então, a gente orienta a ser feito por um psiquiatra, por um psicólogo, por um psicopedagogo. Se precisar, tiver algum transtorno de leitura, da fala, uma fonoaudióloga junto. Porque é um diagnóstico bem difícil de ser fechado. E ele tem que ser tratado de forma correta, porque muita gente entra com medicação. Precisa entrar na medicação, que é o estimulante, que é a famosa Ritalina, que a gente fala, né, que é o nome comercial da venda, e que ajuda a aumentar o foco e a concentração da criança. Então, entra com terapia medicamentosa e a psicoterapia junto. Então, por isso que é importante a gente estar sempre acompanhando a criança, fazer o tratamento adequado. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento. E prestar atenção aos professores, que é um transtorno que você começa a observar os sintomas nos primeiros anos do ensino fundamental.
sabe? Já começa a perceber que aquela criança que senta na cadeira e não presta atenção, e não copia, e não para quieta, é aquela criança que tem extrema dificuldade mesmo, que ela vive no mundo da lua, sabe? Ela perde objeto, sabe? Tem dificuldade de relacionamento, porque às vezes esse transtorno ele pode vir junto com o transtorno de conduta, com o transtorno de oposição, que é uma criança que tem, sabe, que não aceita limite, que não aceita a regra, porque ela não tem essa compreensão do que são as regras, do que são os limites. Também nós vemos crianças que têm o TDA sem a hiperatividade. E às vezes é aquela criança que ela fica quietinha, então ela não atrapalha o professor. Mas é aquela criança que está ali, o professor fala, ela está quieta, ela não me atrapalha. Sendo que o hiperativo é aquele que vai se sobressair, mas a professora vai falar, nossa, mas ele não para. Então foca mais no hiperativo e esquece, às vezes, da criança que só tem o transtorno do déficit de atenção. Então, como chega essas crianças para vocês, para as terapias nas clínicas ou na escola? Então, provavelmente vem encaminhado pelo professor, porque ela vai ter um atraso de aprendizagem. Normalmente é uma criança que vai ter dificuldade para acompanhar o conteúdo da escola, vai ter uma dificuldade de aprendizagem, porque como ele não consegue se focar, ele não consegue prestar atenção direito no que a pessoa está falando. Então, ela pode não ter hiperatividade, mas a desatenção é muito presente. E é importante também observar que essa desatenção ela tem que estar presente em outros contextos, não só na escola, na casa, por exemplo. A criança não consegue se focar, por exemplo, a ver um filme, a fazer uma atividade escolar. A mãe coloca ela para sentar, fazer atividade, ouve um barulho, ela já perde o foco, sabe? E tem que estar em outros contextos também esses sintomas e estar no mínimo 6 meses ocorrendo para a gente dar o diagnóstico. A gente não dá, tipo, tá 1 mês se a criança está assim, vamos fechar TDAH. Esse negócio TDA, TDAH. E vocês fazem o diagnóstico baseado em algum teste? Sim, existem vários testes, mas o mais comum é o VISC-4, que foi lançado atualmente. Ele é composto por 15 subtestes. Ele avalia a inteligência da criança, então você consegue ver onde ela tem mais facilidade, onde tem mais dificuldade, onde ela tem mais concentração, tudo. Tem o Bender, que é um teste da área de Gestalt, que é um teste visomotor, que você analisa, você pede para a criança copiar uns desenhos, então vê muita questão da percepção da criança. E tem uma escala também que a gente dá para os professores estarem preenchendo, para ver o comportamento da criança na escola, como essa criança se comporta na escola. E a partir dessa escala você consegue analisar quais comportamentos estão inadequados, quais comportamentos se encaixam no transtorno. Mas o principal, como é um transtorno TDAH, o diagnóstico dele é clínico, sabe? Não precisa de ressonância, não precisa de exame de sangue, tomografia. A gente faz diagnóstico a partir de entrevista, de anamnese, com esses testes psicológicos, com os tempos de sintoma, com o psiquiatra ou com o neuropediatra, que daí ele vai entrar com a medicação, se for necessária, para estar ajudando essa criança a manter mais o foco na escola. Amanhã também nós estamos aí na era da inclusão escolar. Temos, assim, bastante criança com transtorno do espectro autista, temos síndrome de Down, o transtorno global do desenvolvimento, tem o desintegrativo da infância. Os consultórios, também vocês atendem essas crianças e como é feito o teste com elas? Atendemos sim. Normalmente é o mesmo princípio. A gente entrevista os pais, vê os sintomas, pede um relatório para o professor, conversa pessoalmente com o professor, com a escola.